Bom dia, meu povo. Tudo certo? Tranquilo? Gente, como eu falei, eu quero contar um pouco da minha história, falar do que eu passei na minha vida profissional, né, até os 33 anos, que eu faço agora, dia 14 de maio, completo 33 anos. Mas um pouquinho antes de eu iniciar com essa ideia profissional, desde os meus 8 anos de idade, lá quando eu comecei a ajudar meu pai, eu vou passar rapidamente aqui algumas fotos que eu achei, que fui vasculhar, né, as fotos e álbuns e tudo mais. E eu quero marcar um pessoal, quero ver se eu consigo lembrar de todas as pessoas que eu vou mostrar nessas fotos e marcar aí pra gente poder lembrar um pouco e isso é bom, puxar na memória, ver quem já passou na nossa vida, quem a gente já conversou, já trocamos ideias já desde lá de pequenininho. Um pouquinho antes eu queria colocar aqui até, minha rinite tá atacada aqui procurando algumas fotos e, e achei outras tantas lembranças aqui. E um pouquinho antes de eu começar com a ideia profissional, eu só vou mostrar algumas fotos. Eu não lembro o nome de todas as pessoas. Algumas pessoas fazem parte ainda da minha vida, obviamente. Algumas eu já não tenho mais contato. Algumas eu nem lembro o nome, vou tentar achar. Mas eu vou postar para vocês aqui. E olha que interessante, olha que legal. Isso foi em 97. Alguns rostos conhecidos, né? Primos, parentes. Olha que joia. Muito legal, cara, muito legal lembrar. Mas vamos lá. Então, gente, eu comecei bem cedo, né? A trabalhar, ajudar um pouco. A trabalhar que eu digo, as pessoas colocam assim, trabalhar, nossa, era escravo, já trabalhava, ganhava um salário. Não, não, trabalhar que eu quero dizer, o pai e a mãe ensinavam a gente a trabalhar. Como eles tiveram sempre empresa, então eles ensinavam que tinha que trabalhar, que era certo trabalhar, né? E minha mãe na época fazia alguns desfiles e tudo mais. Ela tinha uma empresa que existe até hoje, que é minha irmã que toca, Roberta, que se chama Stiff Gabi. Então, minha primeira aparição, eu acredito, colocando assim, eu vou mostrar para vocês aqui. Não vou saber dizer o ano, mas faz tempo. Então está eu aí, gordinho, com Andréa Guerra fazendo um desfile. Acredito que foi, se eu não me engano, no Serrano Tênis Clube, em Lages. Tá? Essa foto foi tirada para uma propaganda, tá eu e a minha prima, Sara Carolina. Eu também não vou lembrar o nome agora da atriz que estava junto. Eu não achei a foto, mas ela já é falecida. A gente fez uma propaganda também, tá? Isso foi o início aí das minhas aparições. E aqui o início musical. Então tu vê lá, a 12ª Festa Nacional do Pinhão. Faz bastante tempo, bastante tempo. Isso aí foi, até vou marcar aqui, quem participou junto comigo foi uma sapecadinha. E eu tenho o troféu também. A gente ganhei em segundo lugar. Em primeiro lugar foi a Ariane Duarte. Eu tenho foto com ela aqui também, tá? Aqui inicia-se a primeira vez que eu ajudei o pai a reformar, a ter um contato com a construção civil, né? A gente pegou uma casa a gente alugou uma casa em Florianópolis e essa casa era muito destruída. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. E a gente reformou ela inteira, desde chão, piso, pintura de parede, e eu tinha 8 anos de idade. Como eu coloquei lá nos stories, até essa figurina eu tenho ela até hoje. Foi com essa figurina aqui que a gente começou a entregar celulares para TIM, no estado de Santa Catarina. Então, vou mostrar para vocês algumas fotos aí dessa casa que a gente reformou. Acredito que em 2000, 99 e 2000 por aí. Então aqui está algumas fotos, sabe? A casa era, cara, era muito feia, assim. Era uma escolinha e a gente
Vou contar melhor essa história para vocês. Ó, o pai pitando um crivinho ali, bem sossegado. E a casa era muito detonada, tá? Então o que acontece? A gente teve um problema, passamos por uma dificuldade financeira. Nessa época, meu pai teve alguns bens, teve, né, empresas, minha mãe teve empresas e tudo mais. E nessa época a gente passou por uma crise financeira e fomos embora para Florianópolis. E inclusive a escola era a escola até o nome da rua que a gente mora, que eu moro até hoje, que antes de eu ir para Florianópolis a gente morava, que se chama a Escola de Educação Básica Presidente Roosevelt. Ficava no Coqueiros, isso, e no Coqueiros, continente de Florianópolis. E teve algumas passagens até bem engraçadas, assim. Eu fui estudar, a minha mãe me matriculou, ele era um colégio municipal. E o primeiro dia que eu fui para aula, bom, eu saí de Lages, eu estudava no Industrial, e eu saí de Lages e fui para Florianópolis, com aquela cultura de faca na bota, e sou machão, sou, né, criança, achando que podia tudo, que era a mesma realidade, e não era a mesma realidade. Eu cheguei em Florianópolis e daí a mãe me matriculou, a gente foi morar num apartamento de 2 quartos, em 6 pessoas, eu, o pai, a mãe, a Adriana, minha irmã mais velha, já falecida, a Roberta, Bentinho e a Silvana. E mais os namoradinhos delas, que elas tinham os namoradinhos lá, que elas já moravam em Florianópolis. Então a gente saiu daqui de Lages e fomos morar em Florianópolis. E aí eu fui estudar lá. Primeiro dia de aula, o Paulinho se achando o lajeano, faca na bota, né, gordinho. Cheguei lá na aula achando que estava abafando. E para resumir a história, a hora que eu saí do colégio, o pessoal me pegou na esquina lá e me deixaram só de cueca. Eu fui assaltado por um pessoal que estudava lá e tal. Na época eu não tinha feito amizade ainda e tal. Eu voltei para casa praticamente só de cueca, sem tênis, apavorado, assim, em pânico. E a mãe, claro, se assustou e a gente apareceu essa casa para alugar. Era uma casa que era o valor, pelo estado que a casa estava, era um valor bem barato, no valor bem próximo ao apartamento. E a gente, então, cara, o pai e a mãe sempre foram bem para frente, assim, nesse quesito. Nunca deixaram a gente passar necessidade, e muito menos que a necessidade de deixar abater, né? Então a mãe disse, não, peraí, vamos mudar de bairro e vamos para outro colégio. E essa casa apareceu, essa casa era no Estreito, no Balneário do Estreito, também em Florianópolis. E daí lá eu fui estudar no colégio Irineu Bornhausen, né, próximo do Figueira ali, do estádio do Figueirense, e junto da Coloninha, o pessoal da Coloninha, da escola de samba da Coloninha e tal. E fui muito bem acolhido. Nossa, show de bola. Lá foi outro nível, assim. Carentes, era um colégio bem carente. Eu lembro que eu tive que aprender, mas como eu já tinha passado pelaquela situação ali, bem na chegada, então eu já cheguei lá, opa, já não é assim, a coisa é mais embaixo o buraco, né? Então eu fiz muita amizade lá e conheci, e as pessoas lá me acolheram muito, sabe, lá nesse colégio. Fiz muita burrice também, mas eu era novinho, né? Tinha lá eu tinha 8 anos. Então, ali comecei a ajudar o pai a reformar a casa, porque a gente precisava, a casa estava judiada demais, e apareceu esse emprego para o pai entregar celular da TIM. Na época era aqueles T grandão. Eu, inclusive, devo ter, eu vou procurar, depois eu vou postar para vocês um celular, o que era o celular da época quando a gente entregava. Aqui, ó, não era essa aqui é mais nova, né? Mas outra hora eu lembro e posto para vocês. Esse aqui era um Samsung, esse aqui era show de bola, abria flip e tal. Mas era outro, era mais antigo que esse. Eu vou achar e depois eu posto para vocês. E na época o celular não tinha chip, então o pessoal colocava, ligava, fazia compra, e eu lembro que eram empresas.
Eles faziam a compra via telefone e a gente ia fazer a entrega, assinar contrato e tudo mais. Era GSM na época ainda. Eu ia junto com o pai para ajudar ele então com os contratos, ajudar a separar, eram umas caixinhas bonitinhas, ia tudo em caixinha bonitinha e eu ia junto. E ali eu tive o primeiro contato então com o trabalho, de fato, porque o perrengue estava bem grande, sabe? Era bem complicado. E como eu estava ajudando o pai a reformar a casa ali nos finais de semana e tudo mais, na esquina da nossa casa ali onde a gente estava morando, mora até hoje a prima da minha mãe, a Zete. E eu lembro que foi o meu primeiro trabalho que eu recebi. Porque como eu era pequeno e eu já sabia fazer instalações e o pai já tinha me ensinado várias coisas, sempre fui muito curioso, ela deu um problema no chuveiro dela lá, ela chamou o pai estava fazendo algum outro trabalho, ou estava viajando, eu não lembro agora. E ela perguntou se eu sabia. Eu disse, Paulinho, tu sabe fazer? 8, 9 anos, imagina, eu era uma criança. E eu metido, eu disse, sei fazer sim. E eu lembro que eu fui lá e arrumei o chuveiro dela, ela me deu 10 reais. Eu não tô contando essa história aqui pra tocar ninguém não e dizer, nossa, meu Deus, coitadinho. Não, mostrando que a situação na época estava complicada. E não é um absurdo você ensinar o teu filho desde pequeno o que que é um trabalho, o que que é fazer, ou ensinar a fazer as coisas, porque a vida vai ensinar, né? Então eu ganhei aquele 10 reais, nossa, saí correndo, tinha uma vendinha na esquina da minha casa, e vocês viram pelas fotos ali que eu era gordo, né? Eu era muito gordo, então eu papava bastante. E na esquina da minha casa tinha uma vendinha, e eu cheguei em casa apavorado que a Zete tinha me dado 10 reais, 10 reais na época era muito dinheiro. E eu falei pra mãe, o que que eu faço? Com os 10 reais, né? E ela disse, meu filho, vai lá na venda e compra o que você quiser comprar, chocolate, doce, tal, tal. Cara, eu era muito zolhudo e a gente entendia que estava passando por uma necessidade, só que o pai e a mãe escondiam muito bem da gente, então não era uma coisa bem falada assim, olha, tá difícil. O que eu entendia, e o que que eu fiz? Eu fui lá e em vez de eu comprar doce, eu trouxe uma sacola de batata, tomate, macarrão, sei lá, fiz um rancho. E ainda tem uma história daí, nesse meio tempo, eu comprei as coisas lá e tal, e chegou as visitas, que eu até considero meus padrinhos e tal, o Chico e a Doralva. E como tava apertado assim, a mãe tinha uma ateliê atrás da casa, ela chegou, a Doralva chegou e tal, e foi lá com ela lá, e daí a mãe disse pra eu arrumar um café pra eles, né? E eu tinha comprado as minhas coisinhas lá e tal, sei lá o que que eu tinha comprado, pão, sonho, enfim, bijagica, alguma coisa assim, que era, né, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro bem certo. Eu só lembro da situação, daí a mãe pediu pra fazer o café e eles na educação também, não, nem se incomode com isso, tal, tal. E eu fui lá e fiz o café, arrumei a mesa, sentei pra comer, né? E daí eles tinham falado que não queriam e tal, mas eu acabei arrumando a mesa ali e tal. E a mãe chegou e disse: que legal, o Paulinho arrumou o café. Sentem, sentem. Vamos tomar um café aqui, já que ele arrumou o café. Eu disse: não. Peguei, puxei a vasilha ali com as bijajicas e pão. Eu disse: não, vocês falaram que vocês não queriam. Isso aqui é meu. Não. Sei que a mãe passou uma vergonha lascada, né? Isso me marcou muito. Então, eu lembro que a mãe falou muito sobre isso. O que eu comprei na época, né? E ali eu comecei então a ajudar o pai. Eu ia ajudar o pai fazia serviços de marido de aluguel, que na época, e hoje é difícil, mas na época era muito mais. E era muito mais complicado pro meu pai. Ele era um empresário, né? Um empresário que tinha um nome, tinha uma empresa, e de repente ele se viu apertado tendo que fazer serviço na casa dos outros, para poder manter a sua família. E isso eu não levo como, talvez para ele tenha um sentimento, mas para mim foi um aprendizado muito grande, que ali eu comecei então a aprender a fazer de tudo um pouco mesmo, assim. Então, eletricidade, pintura, botar azulejo, fazer uma massa, passar uma massa corrida, lixar uma parede,
sabe? Coisas que o pai ia colocando e ia me ensinando. Ele ia dizendo, ó, faz assim. Teve uma vez que a gente foi fazer uma reforma horrível, meu Deus, a gente entrava em cada lugar. Chamaram de um restaurante, eu nunca consegui, nunca mais nem passar na frente daquele restaurante. Nem vou citar o nome, lá em Florianópolis também. Chamaram a gente para fazer uma reforma na parte de trás do restaurante. E era onde eles guardavam as frutas e tudo mais e tal. E chegou lá e o cara queria fazer mais prateleiras. Aí o pai, tá, eu vou fazer sem problema nenhum, só que a gente vai ter que desmanchar essas velhas, fazer umas novas e tal. Tá, vamos fazer. Cara, era um cheiro insuportável de podre. De podre, era uma coisa insuportável, sabe? Até eu trouxe isso pra minha vida depois que eu... Isso eu vou contar durante o tempo, mas depois que eu tive os meus empreendimentos no ramo de alimentação, a gente cuidava muito sobre isso. Porque lá, aquilo me marcou muito, era um cheiro de podre, era fruta podre, legumes podre, rato, sabe? E daí o pai ainda se machucou naquele dia, ele foi bater o prego de baixo para cima para tirar a madeira, para despregar a madeira. Ele usa óculos e daí a hora que ele puxou o martelo bateu bem aqui assim, fez um rasgo. O cara não quis pagar ele direito, tiveram que sair correndo pro hospital. Eu era pequeno, me apavorei, daí o pai teve que ir dirigindo. Ele tinha comprado uma caminhonetinha na época. Então, foram algumas situações que me marcaram bastante nesse início de vida, sabe? E ali eu comecei, minha irmã já cantava, a Roberta já cantava, eu comecei a escutar, a aprender a tocar violão. E aí, então foi gradativamente como eu coloquei lá, todo dia eu quero contar um pouco, mas hoje eu tô contando o início. E o meu início foi assim. Então, o que eu passo dessa mensagem de hoje, assim? Ensinem os seus filhos, desde pequeno, não é feio, não é feio. Ensina a pegar um parafuso, desparafusar, deixa ele desmontar os brinquedos, para ele saber como é que monta, como é que desmonta, o que precisa, o que vai faltar de peça, sabe? Porque lá na frente isso vai ajudar. Eu sou pai de menina, eu ensino ela tem 3 anos, vai fazer 4 anos, mas a gente tenta ensinar um pouquinho de cada coisa. Olha, faz assim, faz assado. O que é, né? Porque depois ela se vê, vai morar fora, vai precisar de alguém, tá sempre precisando. Arrumar um chuveiro, trocar uma lâmpada, sabe? Então ensina pra vida. Coloca pra vida. A vida tá aí, você não sabe o que vai ser amanhã. Se é menino, se é menina, o que vai ser a opção dela lá na frente dele, enfim. Você tem que ensinar pra vida. Ensinar pra vida. A mãe ensinava. Desde pequeno a mãe sempre ensinou, eu e minhas irmãs, passa um pano no chão, varre uma casa. Entende? Porque isso vai lá na frente e você vai precisar. Eu tô contando uma história do ano de 1997. E ali, então, foi indo, e eu dou graças a Deus que isso aconteceu, que talvez eu poderia ser, se o pai continuasse na fase que ele tinha, no patamar de vida, eu poderia ser um filhinho de papai. Não que eu não seja mimado, não que eu não tenha meus problemas, não que eu seja um cara... Não, mas só que hoje eu sei me virar e já tive vários empreendimentos que eu vou passar, vou mostrar para vocês. E a intenção de eu contar a minha história não é porque eu sou uma pessoa de sucesso, tá? É porque eu já vivi muita coisa e talvez um dia eu chegue no sucesso. Talvez quando eu terminar de contar essas histórias, eu possa estar em algum lugar trabalhando já e um cargo bom, sei lá. Mas a intenção é justamente essa, é dividir, é trocar, que as pessoas possam também me passar algumas informações, conhecer a minha história e é isso aí. Beleza, pessoal? Obrigado. Quarta-feira chuvosa. Tô aproveitando para gravar aqui para vocês. Inscreve no canal ali. Vamos passar essas informações para mais pessoas. Vamos curtir. Quem me conhece, quem me conheceu, quem lembra de mim da época que eu talvez não citei, que eu não tô lembrando. Com certeza eu magoei muita gente. Eu não fui certo, não sou um cara certo, né? Tô tentando evoluir, tô tentando trocar
informações, trocar histórias, né, de vida, tentando melhorar cada vez mais. Então, peço desculpa para as pessoas que eu magoei nesses meus 33 anos também. Quero me reconciliar com essas pessoas. Se eu magoei alguém, se alguém não gosta de mim, se eu fui grosso, se eu fui arrogante, se eu... qualquer coisa que eu fiz, que a gente possa trocar essa ideia, me chama no inbox, me manda mensagem, olha, tu já fez isso comigo, tu já me tratou dessa forma, que eu com certeza vou ter o maior prazer de pedir desculpa, entender o que eu fiz e tentar melhorar, para mim melhorar, para minha família, para as pessoas ao meu redor e as pessoas também conseguir melhorar com essas nossas trocas de informações, de energias. Comenta, compartilha, me segue lá no Instagram, me segue no Facebook. E vamos trocar ideias, lembrar histórias e conversar muito, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa trocar energias, a gente precisa trocar conhecimento, a gente precisa evoluir. É para isso que a gente vem para esse mundo, para evoluir. Beleza? Valeu, obrigado. Vou deixar aí no vídeo, vou dar uma editada, vou deixar no vídeo aí os links. Se inscreve lá e tamo junto. E até a próxima história que eu contarei amanhã. Até mais.